Faça a sua inscrição e clique no botão curtir. Se prepare, a história de hoje já irá começar. Ele jurou que nunca mais amaria outra mulher. Até que viu aquela jovem dançando sozinha na sala, com a saia girando e os olhos fechados ao som de uma novela de rádio cheia de desejo. O luto virou fogo. A raiva virou tentação. E o fazendeiro viúvo, frio e bruto, não resistiu. Quando puxou ela pelo cabelo e sussurrou no ouvido: "Mulher, você me enlouquece e faz meu corpo pegar fogo", ela soube. Aquele homem não era só rude, era faminto, selvagem. E agora, ela era dele. Mas será que um coração quebrado pode amar outra vez? Prepare-se para viver um romance onde a paixão começa com ódio, explode em desejo proibido e termina com o fazendeiro mais bruto do sertão dizendo as palavras que toda mulher sonha ouvir. A tempestade começou exatamente às 22h17. O céu explodiu em trovões como um presságio do que estava por vir. E eu senti. Como se cada gota que caía no telhado do chalé isolado anunciasse o meu destino. Estava sozinha ali fazia 2 semanas. Minha mãe, que era empregada daquela casa, havia me deixado a chave da antiga casa de campo da família que ela trabalhava antes de viajar para fora do país para um serviço na casa dessa família que ela já trabalhava há anos. Um refúgio para pensar melhor na vida, ela dizia. Mas naquela noite, nem todos os pensamentos do mundo eram suficientes para explicar a sensação estranha que arrepiava minha pele. A lareira acesa não afastava o frio que rastejava pelas paredes. Não era o frio do vento, era algo mais denso. Como um olhar invisível que me despia devagar. Como se eu fosse observada. Como se aquele lugar escondesse algo. Ou alguém. Fechei os olhos por um momento, tentando me acalmar. Mas então, ouvi. Um estalo. Seco. Preciso. Não era o som da madeira estalando na lareira. Vinha lá de fora. Minha respiração travou. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar pelas paredes. Peguei o celular, mas sem sinal. Claro que não. Havia sinal. A maldita casa era enfiada no meio do nada, entre as montanhas e os pinheiros sufocados pela névoa. Levantei devagar, caminhando até a janela da sala. A escuridão do lado de fora era quase sólida, como um véu. Mas havia algo ali. Uma silhueta. Um vulto alto, largo, parado sob a chuva, de frente para a casa. Dei um passo para trás, depois outro. Mas o vulto não se movia, só olhava. Minha mão tremia ao puxar a cortina. Fiquei ali, imóvel, esperando que fosse apenas imaginação. Mas quando pisquei, ele havia sumido. Corri para trancar a porta da frente, os dedos desajeitados tentando girar a chave. Foi nesse momento que ouvi. 3 batidas lentas, fortes, vindo da porta dos fundos. Me virei num salto. O som ecoava pela cozinha, como se algo, ou alguém, estivesse me cercando. Peguei a faca mais afiada do armário e caminhei, passo até a outra porta. O medo estava enraizado no meu peito como fogo, mas o que vi quando abri a cortina pequena da porta dos fundos foi ainda mais enlouquecedor. Nada. Absolutamente nada. Voltei para o sofá, o corpo tenso como um fio prestes a arrebentar, e então ouvi novamente. Dessa vez, dentro de casa. Passos. Lentos. Pesados. "Quem está aí?" Gritei com a voz embargada. Silêncio. "Eu estou armada." Menti. Foi quando ele apareceu, alto, imponente, com os cabelos encharcados colados no rosto forte. Os olhos escuros e intensos pareciam hipnotizar, e havia algo de brutal naquela presença. Um perigo irresistível. Ele ergueu as mãos lentamente, como quem se aproxima de uma fêmea selvagem. "Eu não vou te machucar", disse ele com a voz rouca, grave, como trovão contido. "Quem é você?" Ele não respondeu. Apenas se aproximou. Mais um passo. "Você não devia estar sozinha aqui."
E antes que eu pudesse reagir, ele me puxou pela cintura e me colocou atrás de si, os olhos atentos como um lobo em vigília. Eles estão vindo. Quem? Ele não respondeu. Mas naquele instante, mesmo sem entender nada, meu corpo inteiro soube de uma coisa. Eu estava em perigo, mas não com ele. Com o que ele estava protegendo. O dia amanheceu com um cheiro forte de terra molhada e madeira queimada. Depois daquela noite intensa, fui acordada por passos firmes e o som de um cavalo bufando do lado de fora da casa. Abri a porta devagar e lá estava ele, o estranho da noite anterior. Agora, sob a luz do sol fraco, percebi o quanto ele era impressionante. Alto, braços fortes marcados por anos de trabalho bruto, pele dourada pelo sol e um olhar tão severo que poderia cortar qualquer aproximação. Ele me encarou como se eu fosse um problema que precisava ser resolvido. Você devia ter ido. Embora ao amanhecer, disse ele sem rodeios. Eu nem sei quem você é. Rebati, tentando manter a dignidade. Ele limpou as mãos no jeans encardido e deu um passo à frente, me encarando como um predador. Havia algo de selvagem nele. Algo indomável. Essa casa pertence ao meu pai. Sua mãe não tinha o direito de deixá-la com você. Disse com a voz baixa, ameaçadora. Mas não se preocupe. Não vou pôr você pra fora. Ainda. Senti o rosto corar de raiva. Eu não pedi nada a você, ele riu. Um riso seco. Sem humor. Não pediu. Mas está aqui. E isso muda tudo. Antes que eu pudesse retrucar, ele virou as costas e foi em direção ao celeiro. A brutalidade com que chutava o solo enquanto andava parecia um aviso. Fique longe. Mas algo dentro de mim não conseguia. Passei o resto da manhã tentando ignorar aquela presença incômoda. Mas a cada passo que ele dava dentro da casa, as botas marcando o assoalho, a porta se fechando com força, o som de sua respiração pesada, era como se ele marcasse território. E eu estava pisando nele. Você não pode viver aqui sozinha, disse ele de repente mais tarde ao me encontrar na cozinha. Então vou embora amanhã. Menti, jogando as palavras no ar como quem tenta ferir. Ele me fitou intensamente. Não precisa ir embora, só... Não quero você limpando minha casa. Sua casa? Agora é minha, desde que meu pai morreu. E quem disse que eu quero limpar alguma... coisa? Ele se aproximou. Devagar. Como se pudesse farejar minha insegurança. Você não tem ideia do que está fazendo aqui. Mulheres como você não duram nessa terra. A voz dele era um sussurro grave. Quente demais para o tom frio que ele tentava manter. E que tipo de mulher eu sou? Perguntei desafiando com um olhar firme. Ele deu mais um passo. Ficou perto demais. Ele não respondeu. Somente olhou para mim com os olhos firmes. Senti a pele queimar, como se cada palavra dele tocasse diretamente meu corpo. Então por que me trata feito lixo? Minha voz saiu embargada. Porque você me irrita. Ele passou a língua pelos lábios, como um animal prestes a atacar. Porque eu somente quero estar aqui em paz. Dei um passo para trás, o coração acelerado, as pernas trêmulas. Ele não disse mais nada, apenas me deu as costas novamente. Mas antes de sair, parou na porta e murmurou. Tranque bem essa casa à noite, nem todo mundo aqui fora vai querer só olhar. Aqui vivem homens selvagens, brutos e você, uma mulher sozinha, pode ser problemas. Você é a presa e eles os predadores. A tensão entre nós era insuportável. Mas não era medo o que eu sentia. Era algo mais quente. A noite caiu mais cedo naquele dia. A casa estava silenciosa, mas lá fora o vento soprava forte, fazendo as janelas tremerem. Eu tentava me distrair com um livro antigo da estante, e ao mesmo tempo no rádio, o meu romance favorito começava. Eu amava dançar ao ritmo dos romances quentes que passam naquela estação de rádio. Mas minha mente estava longe, presa naquele olhar que ele me lançou horas antes, como se quisesse me devorar. O ranger da madeira me avisou que ele estava perto,
Olhei para trás e o vi encostado no batente da porta da sala. O cabelo molhado da chuva colava na testa. A camisa de linho, aberta até o meio do peito, exibia os músculos definidos e as gotas que desciam lentamente até a cintura. Um homem feito de desejo e fúria contida. Você não tem ideia do que faz comigo, murmurou, a voz rouca, cravada de desejo. Meu coração disparou. Por que você foge de mim? Se me olha como se quisesse que eu te tomasse agora mesmo. Soltei o livro. Meus dedos tremiam. Eu tentei dizer algo, mas as palavras morreram na garganta. Mas o meu corpo desejava ser tomado por ele. Eu sentia um fogo selvagem dentro de mim. Os meus impulsos latejavam, e toda a minha pele estava arrepiada. Eu não me reconhecia, mas tinha a certeza que naquele momento o meu corpo estava todinho para ser entregue a ele. Ele caminhou até mim como um lobo encurralando a presa. Seus olhos escuros queimavam os meus. Desde o primeiro dia, desde que te vi dançando naquela sala, ao som daquela novela ridícula. Eu não durmo. Eu só penso em como seria sentir teu corpo sob o meu. Ele rosnou baixo, puxando meu cabelo com firmeza e delicadeza, fazendo o meu corpo pegar fogo e me obrigando a encará-lo. E essa sua boca me provoca, me tortura. A respiração dele batia quente no meu rosto. Você quer isso tanto quanto eu? Disse com os lábios perigosamente próximos aos meus. E então ele me beijou. Não foi um beijo calmo. Foi bruto, selvagem, um incêndio. E eu estava amando ser incendiada por ele. Aquelas mãos grandes deslizando na minha pele. As mãos dele exploravam minha cintura, minhas costas, puxando-me contra o corpo quente e rígido. Eu sussurrei, rendida, e senti quando ele me ergueu do chão, como se eu não pesasse nada. Me levou ao quarto com pressa, chutando a porta com o pé. Lá dentro, o ambiente escurecido parecia conspirar com a intensidade dos nossos corpos. Minha fêmea, murmurou, ao desabotoar minha blusa com impaciência. Desde o momento em que pisou nesta casa, as mãos dele percorriam com fome. Cada toque era como um raio, cada beijo, uma explosão. Ele me deitou na cama e então sobre mim, os olhos presos nos meus. Eu vou te amar do meu jeito e do meu jeito. Você vai implorar por mais, sussurrou com um sorriso cruel e excitante. E então, aconteceu. Nosso corpo se encaixou como se tivesse sido feito um para o outro. Ele me dominava com firmeza, mas também com um cuidado que me fazia estremecer. A cada movimento, ele murmurava palavras de desejo, rosnava meu nome, cravava os dedos na minha pele como se estivesse marcando o território. Você me enlouquece, dizia. Seu cheiro, sua pele, seu gosto. Doce mulher, o que fez comigo? Eu não sabia mais onde terminava o meu corpo e começava o dele. Estávamos consumidos, possuídos. O fazendeiro rude e a empregada que ele jurou manter distante. Agora eram só carne, suor e paixão. Naquela noite, ele não foi apenas um homem, ele foi o fogo. E eu fui a mulher que ardeu inteira. Depois de nos amarmos, ele saiu de casa e foi para o celeiro. E eu não conseguia dormir só pensando nos momentos de amor que vivemos. No outro dia, o sol ainda nem havia se posto quando ele chegou em casa. As botas bateram forte no chão, de madeira, e pela forma como ele entrou, já dava para sentir. Algo estava errado. Quem era aquele homem? A voz dele cortou o silêncio da sala como uma lâmina. Olhei surpresa, ainda segurando o balde com as roupas limpas. Que homem? Perguntei confusa. O maldito veterinário. Vi vocês rindo no estábulo. Você jogando o cabelo, falando com aquele olhar doce que você deu para mim quando eu te amava, e você sussurrava no meu ouvido e os seus dedos marcavam as minhas costas. Ele se aproximava, os olhos escurecidos, os punhos cerrados. Tentei explicar, mas ele já me prendia, contra a parede, o corpo colado ao meu.
a respiração quente. Não aguento. Só de imaginar outro homem te olhando, te desejando. Ele rosnou, encostando a testa na minha. Eu queria voar para cima dele. O ciúme está me consumindo e estou quase explodindo de desejo. Ele já estava em alta, era bem dotado em todos os sentidos. Ele não resistiu. Ele se aproximou de mim como um lobo que está rodeando a sua presa e não a deixará ir embora. A presa será devorada. Seus dedos desceram para o meu quadril, puxando com força, como se quisesse me lembrar de quem eu era. Ele estava transtornado pelos ciúmes e o seu desejo somente aumentava. Você é minha, sussurrou entre dentes. Desde o momento em que fez essa casa cheirar a mulher, a desejo, a tentação. Eu te vejo e meu sangue ferve. Você está com ciúmes? Provoquei, a voz trêmula. Ele sorriu com raiva e desejo. Eu estou louco. E sabe o que isso faz comigo? E sem me dar tempo, me tomou nos braços, me jogando contra o sofá da sala. Ali mesmo, com a janela aberta, com o vento da fazenda entrando, ele me despiu como se cada peça fosse um obstáculo para sua fúria apaixonada. Eu vou te amar. Tantas vezes hoje que você não vai mais conseguir pensar em outro nome que não seja o meu, disse, enquanto os beijos desciam pelo meu pescoço, deixando rastros de calor por onde passava. E ele cumpriu a promessa. Na sala, depois no quarto, depois no celeiro vazio e mais uma vez no chuveiro ao final da noite. Foram horas de posse, loucura, paixão, cada vez mais selvagem, mais intensa, mais desesperada. Ele me agarrava como se estivesse tentando fundir o próprio corpo ao meu. Eu sinto que se você me deixar, eu queimo por dentro, ele disse, enquanto me tomava de novo, com os olhos cravados nos meus. Você me faz perder o controle. Você é o que há de mais doce e mais perigoso que já provei. Então me prova mais, pedi, sussurrando contra seus lábios. Ele sorriu. Aquele sorriso que só mostrava quando estava entre o prazer e a devoção. Mulher, você é minha, ruína. Mas eu quero afundar com você. E afundamos. No lençol. No desejo. No amor que ainda era um campo minado, mas que já era tudo o que tínhamos. E naquela noite, quando ele me abraçou, vestido da forma que veio ao mundo, por trás, sussurrando versos inventados no escuro. Se teu corpo é abrigo, eu nunca mais quero saber do mundo lá fora. Eu soube que o ciúme não era só fúria. Era amor disfarçado. E que ele, o fazendeiro rude, estava mais apaixonado do que conseguia admitir. A manhã seguinte foi diferente. Não houve gritos, nem ordens. Houve café feito por ele, silêncio cúmplice e um beijo demorado na cozinha, com cheiro de pão assando no forno e a luz do sol entrando pela janela, como se abençoasse aquela cena improvável. Dormiu bem? Ele perguntou, a Maldinots, voz rouca ainda marcada pela noite anterior. Dormi dentro dos seus braços. Melhor impossível, respondi, com um sorriso que escapou sem que eu quisesse. Ele desviou o olhar, como se não soubesse lidar com ternura. Nunca imaginei que te ver dormindo me desse paz, murmurou, e foi a primeira vez que vi seus olhos vacilarem, como se escondessem mais do que eu podia imaginar. Sentamos juntos na varanda, de mãos dadas. Ele, o homem feito de pedra, agora acariciava minha pele com a ponta dos dedos, como se tocasse algo sagrado. Contou sobre a infância dura, sobre a mãe que o deixou aos 6 anos, sobre o pai que só sabia bater e mandar trabalhar. Eu aprendi a ser duro. Porque amar, naquela casa, era fraqueza, disse ele, e fraqueza matava. Me doeu ouvi-lo assim. Mas agora eu tenho medo. Medo de você ir embora. De um dia acordar e essa casa estar vazia, sem teu cheiro, sem teu riso. Não vou embora. Garanti. A não ser que você me mande. Ele se inclinou e me beijou de leve, com uma delicadeza que contrastava com o fogo de antes. Eu te quero aqui, para sempre, se deixar. O coração disparou. Aquele homem estava se apaixonando. Estava se entregando.
E eu via em cada gesto. O jeito como ele encostava a testa na minha, como me observava dormir, como passava os dedos pela minha cintura quando achava que eu não percebia. Ele queria mais do que o meu corpo. Ele queria meu amor. Mas o destino, esse, danado impiedoso, parecia querer testar o que a gente mal tinha construído. Naquela mesma tarde, um carro preto apareceu na entrada da fazenda. Um motorista engravatado desceu e entregou um envelope ao fazendeiro. Vi seu rosto endurecer na hora. A doçura sumiu. A mandíbula travou. Os olhos se fecharam como se tentassem conter algo antigo e perigoso. Ele entrou na casa sem dizer uma palavra. Trancou-se no quarto. Bati na porta 1, 2 vezes. Nada. Até que ouvi o som de vidro quebrando lá dentro. Quando ele finalmente abriu, o olhar não era mais o do homem que me beijou na varanda. Era o olhar do fugitivo emocional. O que aconteceu? Perguntei aflita. Ele respirou fundo. A mão trêmula segurava o envelope ainda amassado. O passado veio cobrar a conta. Tentei perguntar mais, mas ele apenas passou por mim, subiu no cavalo e saiu cavalgando como se fugisse de algo. Ou de si mesmo. Fiquei sozinha na varanda, com o coração apertado. Algo estava vindo. E eu sentia que nosso amor, recém-nascido, estava prestes a ser posto à prova. No final daquela tarde, ouvi o som dos cascos do cavalo, ecoando pela estrada de terra. Ele havia voltado. Desci correndo à varanda, o coração batendo mais alto que meus passos. Ele desmontou. Os olhos estavam vermelhos, a barba por fazer. O vento levantava a poeira ao redor, mas seus olhos estavam limpos, como se tivesse queimado os fantasmas no caminho. Eu fui covarde, disse ele caminhando na minha direção. Covarde por tentar fugir mais uma vez por causa dele, mas decidir que irei enfrentá-lo. A nossa família tem uma brigada que vem de décadas, e o pai dele veio cobrar ao meu pai. Isto porque a minha mãe era noiva do pai dele, mas ela fugiu e casou com o meu pai. Quando vi a cena, eu me lancei contra ele e o esbofeteei. Ele caiu, no chão, e desde aquele dia o seu filho me jurou. Ele disse que ainda viria atrás de mim e me cobraria o que eu fiz. Ele anda em bandos. É um fazendeiro conhecido e temido por todos, por conta da sua falta de compaixão. Mas eu estou aqui. Não irei fugir. Estarei pronto a enfrentá-lo, caso ele venha. Eu não vou fugir mais do amor, minha fêmea. Eu quero você. Eu quero te amar todas as noites, todos os dias, se você me deixar. Minha voz mal saiu. Eu apenas balancei a cabeça, os olhos cheios de emoção. Mas se você ainda me quiser, se ainda quiser dormir comigo com a lua entrando pela janela, eu prometo que nunca mais fujo. Eu não parei de querer você nem por um segundo. Sussurrei. Ele me puxou para perto. Me envolveu com os braços fortes, apertados, como se quisesse me fundir ao corpo dele. Então vem comigo, e fomos. Sem dizer mais uma palavra. Dessa vez ele não me levou para o quarto. Me levou até o celeiro, onde a luz dourada do entardecer entrava entre as frestas das tábuas. Ali, entre o cheiro de feno e calor, ele me encostou na parede e me beijou com urgência. Não era apenas paixão, era necessidade. Você me fez sentir de novo, ele murmurou, os lábios roçando minha pele. Você me devolveu a vida, mulher. Suas mãos me seguraram com força pela cintura, os dedos deslizando pela minha pele com fome. Sua boca desceu pelo meu pescoço, e ele sussurrava palavras que faziam meu corpo estremecer. Você é a minha fêmea, meu fogo, minha perdição. Deitamos sobre as mantas no chão, e ele me amou com devoção e selvageria. Beijos demorados, toques que sabiam exatamente onde despertar meu desejo, gemidos abafados contra o peito dele. Ninguém mais toca você. Nunca. Eu te quero só pra mim. Pra sempre. A cada movimento, ele dizia frases que ficavam gravadas na alma. Cada curva sua é um templo onde eu rezo. Você é o poema que meu corpo esperou uma vida inteira para recitar. Se eu perder você, não sobra mais nada de mim.
Fizemos amor como se fosse a última noite do mundo. E depois outra vez. E outra. No final, ele me cobriu com o corpo, me protegeu com os braços e ainda assim me olhou como se eu fosse feita de cristal. Eu nunca soube como amar. Até você. Ele me puxou contra o peito. Ficamos ali, abraçados, sentindo nossos corações batendo juntos, misturados. Pela primeira vez não havia silêncio. Havia paz. Se você quiser, ele disse baixinho. Amanhã a gente planta um pé de flor bem na entrada da casa. Quero ver cor toda vez que olhar para a porta. Quero lembrar do que você trouxe para mim. Vida. Sorri. Me aninhei nele. E naquela noite, eu soube. Eu não era mais só uma filha da empregada. Eu era o centro do mundo dele. Mas no fundo da noite, ele ainda murmurou algo que me fez arrepiar. Ele chamava o meu nome dormindo, então me virei, o abracei de conchinha, sentir o calor do seu corpo ao meu, e como ele era bem dotado, ele estava em alta, pronto para me amar novamente. O sol nascia devagar sobre a plantação de trigo, tingindo tudo de dourado. A fazenda estava em silêncio, mas meu coração batia acelerado. Ele tinha saído cedo, antes do amanhecer, sem dizer onde ia. Só deixou um bilhete simples. Hoje, você vai entender tudo. Espera por mim. Esperei. Cada minuto parecia uma eternidade. Até que ouvi o som familiar dos cascos. E então, ele surgiu diferente. Vestia uma camisa branca limpa, abotoada com cuidado, e nas mãos carregava algo que me fez colocar as mãos sobre a boca. Um buquê de flores do campo, colhidas, uma a uma. É pouco diante do que você merece, mas é tudo o que eu sou, disse ele, parando diante de mim. E hoje eu vim pedir que você aceite o meu nome, a minha casa e meu coração. Por completo. Minhas pernas quase cederam. Ele segurou minha mão, firme, com os olhos marejados. Por muito tempo vivi entre o luto e o medo. Mas você foi o raio de sol depois de anos de tempestade. Eu não quero mais sobreviver. Quero viver. Ao seu lado, ajoelhou-se. O chão era de terra batida, mas aquilo parecia o altar mais sagrado que já existiu. Me deixa cuidar de você. Me deixa ser o homem que te acorda com beijos e dorme com você nos braços. Me deixa ser o pai dos seus filhos, se você quiser. Me deixa te amar até meu último suspiro. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Ele continuou, voz embargada e firme. Você é o recomeço que eu nunca pensei que teria. Meu lar tem seu cheiro. Meus dias têm seu nome. Minha alma reconhece a sua como se já te esperasse há 1000 vidas. Eu te amo, sussurrei, ajoelhando diante dele. Amo cada parte quebrada, cada cicatriz, cada silêncio. Porque tudo isso te trouxe até mim. Ele me envolveu nos braços. O beijo foi demorado, terno e cheio de promessa. Naquela tarde, no mesmo celeiro onde nos amamos pela primeira vez, ele colocou um anel em meu dedo. Simples, de prata, mas com o brilho de algo eterno. E então me olhou nos olhos e disse: toda mulher sonha em ouvir que é linda. Mas eu quero que você saiba mais. Você é forte. Você é meu norte. Você é tudo o que eu jamais sonhei, porque você é melhor do que todos os meus sonhos juntos. Fiquei sem palavras. Apenas chorei. E ele, com um sorriso tímido, completou: e quanto ao passado, eu irei procurá-lo para que isso termine de uma vez por todas e possamos construir a nossa família em paz. Você é minha última primavera. E eu vou passar o resto da vida florescendo com você. Nos beijamos sob o céu limpo, e naquele instante eu soube que não havia mais sombras entre nós. Só amor. Ardente, selvagem, protetor e eterno. E claro que depois de uma cena desta, nós nos amamos novamente. E o fogo da paixão ardia dentro de nós,
e em todo o quarto. E não sabíamos que o fruto de tantos momentos de amor e entrega já estava dentro de mim. Eu estava grávida. Se esse fazendeiro se ajoelhasse diante de você e dissesse essas palavras, você aceitaria esse amor que queima e cura ao mesmo tempo? Responda com sim ou não nos comentários. Ajude a manter as nossas histórias quentes doando R$1 para o canal. A sua ajuda é muito importante e vejo você na próxima história.